Os olhos cansados de Eduardo Mendes fitavam a tela do computador enquanto o relógio do laboratório marcava 3h47 da madrugada. Aos 35 anos, era apenas mais um pesquisador, mediano numa universidade de médio porte, lutando para não cair no esquecimento. Acadêmico, seu doutorado em neurofarmacologia já durava 6 anos, sem grandes avanços. Os financiamentos estavam prestes a acabar e seu orientador já não escondia decepção. Se eu não descobrir algo em 2 semanas, estou fora, murmurou para si mesmo, passando as mãos pelo cabelo desgrenhado. O experimento que ocupava suas noites era uma substância que ele chamava de Neurosine 7. Sua 7ª tentativa de criar um potencializador cognitivo. As versões anteriores haviam falhado, miseravelmente nos testes com ratos. Alguns sequer sobreviveram, outros desenvolveram comportamentos erráticos. O N7, no entanto, mostrava resultados promissores em simulações computacionais. O líquido azul turquesa brilhava sob a luz fluorescente do laboratório. Eduardo estava sozinho, como sempre ficava naquelas horas improváveis da madrugada. Seus colegas tinham vidas, famílias, compromissos. Ele tinha apenas sua pesquisa e um apartamento minúsculo onde mal passava tempo suficiente para dormir. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Enquanto preparava outra amostra para os testes, Eduardo derrubou o frasco de café na bancada. Na pressa de salvar seus equipamentos, cortou o dedo no vidro quebrado. Uma gota de sangue caiu diretamente no becker com a Neurosine 7, alterando sutilmente sua composição. Eduardo praguejou baixinho, limpou o corte e decidiu que precisava de uma pausa. Foi buscar mais café no corredor e, ao voltar, quase tropeçou nos próprios pés. Estava exausto, mal, conseguia pensar direito. Se ao menos tivesse um pouco mais de foco, talvez pudesse salvar sua carreira. Foi então que seu olhar pousou sobre o becker com a solução contaminada. Uma ideia, loucamente perigosa, surgiu em sua mente. Os testes em animais ainda não haviam começado, oficialmente, mas todas as simulações indicavam segurança. Além disso, ele já havia acidentalmente exposto seu sangue à substância. Apenas uma pequena dose, sussurrou para si mesmo, enquanto separava alguns mililitros em um tubo de ensaio menor, o suficiente para manter-me acordado e focado por mais algumas horas. Com as mãos trêmulas, Eduardo levou o tubo aos lábios e engoliu o líquido de uma só vez. Gosto era amargo, com um leve toque metálico. Fez uma careta e voltou a se sentar, esperando sentir algum efeito estimulante, como cafeína. Nos primeiros minutos, nada aconteceu. Decepcionado, voltou a analisar seus dados. Talvez fosse melhor ir para casa e dormir algumas horas. Foi quando começou. Uma sensação de calor espalhou-se a partir de seu estômago, subindo pelo peito até alcançar sua cabeça. Sua visão ficou momentaneamente embaçada, apenas para retornar com uma nitidez surpreendente. As cores pareciam mais vivas, as texturas mais definidas. Interessante, murmurou, percebendo que sua frequência cardíaca havia aumentado. Pegou um bloco de notas e começou a registrar as sensações. 10 minutos depois, Eduardo notou que conseguia ler muito mais rápido. As páginas de artigos científicos que normalmente levariam 1 hora para digerir agora faziam sentido em questão de minutos. Conexões entre informações aparentemente não relacionadas surgiam em sua mente, com clareza cristalina. Em 1 hora, reorganizou completamente seus dados de pesquisa e identificou 3 falhas críticas em seu protocolo experimental que jamais havia notado antes. Corrigiu-as e executou novas simulações. Ao amanhecer, Eduardo havia reescrito inteiramente sua tese de doutorado. O texto fluía com uma elegância e precisão que nunca conseguirá antes. As conclusões eram inovadoras, mas fundamentadas em evidências sólidas que estavam ali o tempo todo, apenas esperando que alguém fizesse as conexões certas. Quando seu orientador, professor Martinez, chegou ao laboratório às 8 horas, encontrou Eduardo, radiante, com dezenas de páginas impressas e um novo protocolo experimental que parecia
resolver todos os problemas anteriores. Eduardo, você passou a noite aqui? E o que é tudo isso? Perguntou Martinez, confuso. Professor, eu tive uma epifania. Olhe esses resultados. A Neurosine 7 funciona, mas não da maneira que esperávamos. Ela não apenas melhora temporariamente a cognição, ela redesenha permanentemente as conexões sinápticas. Martinez examinou os papéis com ceticismo inicial, que logo se transformou em espanto. Isso é revolucionário, se for verdade. Mas como você chegou a estas conclusões tão rápido? Eduardo hesitou por um momento. Digamos que tive uma noite muito produtiva. Nas semanas seguintes, a vida de Eduardo transformou-se completamente. Sua tese foi não apenas aceita, mas aclamada como revolucionária. Revistas científicas disputavam a publicação de seus artigos. O que antes eram dificuldades insuperáveis agora pareciam problemas triviais. Sua capacidade intelectual continuava a expandir. Eduardo dominava novos idiomas em dias. Absorvia livros inteiros em horas e conseguia manter conversas simultâneas sobre tópicos completamente diferentes sem perder o foco em nenhum deles. Começou a ser convidado para conferências internacionais. Em cada uma, deixava a plateia estupefata com suas análises profundas e soluções elegantes para problemas que afligiam a comunidade científica há décadas. 6 meses após tomar a dose de Neurosine 7, Eduardo já era considerado um dos maiores gênios vivos. Seus trabalhos revolucionaram não apenas a neurofarmacologia, mas também a física quântica, ciência da computação e medicina regenerativa. Parecia não haver limites para seu intelecto. Os maiores laboratórios do mundo cortejavam com ofertas milionárias. Eduardo escolheu criar sua própria empresa, a Neurotech Innovations, dedicada a desenvolver tecnologias que pudessem levar a humanidade a um novo patamar evolutivo, como ele gostava de dizerem. Suas cada vez mais frequentes aparições na mídia. Com seu novo status de celebridade científica veio também a riqueza. Eduardo trocou o seu pequeno apartamento por uma mansão ultramoderna. Seu antigo Fiat foi substituído por carros esportivos de luxo. Pessoas que mal notavam sua existência agora disputavam sua atenção. Em um ano, a Neurotech Innovations tornou-se uma das empresas mais valiosas do planeta. Eduardo anunciou projetos ambiciosos: cura para doenças neurodegenerativas, interfaces, cérebro-máquina sem precedentes e, o mais controverso, uma versão comercial aprimorada da Neurosine, que prometia aumentar o QI em pelo menos 15 pontos. O mundo científico dividia-se entre admiradores fervorosos e céticos desconfiados. Como um único homem poderia avançar tanto em tantos campos diferentes? Eduardo respondia a tais questionamentos com demonstrações públicas de suas habilidades, resolvendo problemas matemáticos complexos em segundos, memorizando páginas de informação com um único olhar. A fama trouxe também os inevitáveis efeitos colaterais. Eduardo quase não dormia mais, não por necessidade, mas porque seu cérebro estava constantemente ativo, gerando ideias, fazendo conexões. Começou a sentir que as outras pessoas se moviam e pensavam em câmera lenta. Conversas normais tornaram-se entediantes e ele frequentemente completava as frases dos outros ou respondia perguntas antes mesmo que fossem formuladas completamente. Apenas sua assistente pessoal, Camila Torres, uma brilhante neurocientista que o acompanhava desde os tempos de laboratório, percebia os sinais sutis de que nem tudo estava bem. Às vezes, Eduardo ficava paralisado por alguns segundos, como se seu cérebro estivesse sobrecarregado. Em outras ocasiões, expressava ideias que, embora brilhantes, pareciam desconectadas de qualquer consideração ética ou emocional. Eduardo, você precisa desacelerar, disse Camila em uma tarde, enquanto ele trabalhava simultaneamente em 3 telas de computador. Seu corpo é humano, mesmo que seu cérebro não pareça mais ser. Desacelerar? Agora, quando estou prestes a resolver o problema da consciência artificial. Impossível, Camila. Nunca me senti melhor. Mas não era verdade.
Eduardo raramente se olhava no espelho, mas se o fizesse, veria um homem emagrecido, com olheiras profundas e um olhar febril. Seus relacionamentos pessoais haviam praticamente desaparecido. Quem conseguiria acompanhar uma mente que operava em tal velocidade? Em uma manhã de outono, 18 meses após o incidente no laboratório, Eduardo acordou com uma ideia que considerou sua mais brilhante, um dispositivo que permitiria transferir conhecimento diretamente para o cérebro humano, eliminando a necessidade de aprendizado convencional. Trabalhou obsessivamente no projeto por semanas, mal saindo de seu laboratório privado. Camila tentou intervir várias vezes, mas foi ignorada ou dispensada com irritação. Os poucos funcionários que tinham acesso ao laboratório reportavam comportamento cada vez mais errático. Eduardo falava sozinho, às vezes em idiomas que ninguém reconhecia, e escrevia equações complexas diretamente nas paredes quando faltava espaço em suas lousas digitais. No dia da demonstração do dispositivo, a imprensa mundial reuniu-se na sede da Neurotech. Eduardo surgiu no palco visivelmente abatido, mas com o mesmo brilho intenso nos olhos. O que apresentarei hoje mudará para sempre o curso da evolução humana, anunciou sua voz, ligeiramente trêmula. Este dispositivo não apenas transfere informação, ele transfere compreensão, conhecimento puro, sem o filtro falível da linguagem. A plateia assistiu em silêncio enquanto ele colocava um elegante capacete metálico sobre a própria cabeça e iniciava uma sequência de comandos em seu computador. As luzes do auditório tremularam momentaneamente. Eduardo sorriu. Posso sentir? É magnífico. Agora posso ver tudo. Foi quando aconteceu. Eduardo congelou no meio da frase, seus olhos arregalados. Um filete de sangue escorreu de seu nariz. Ele tentou falar, mas apenas sons incoerentes saíram de sua boca. Antes que alguém pudesse reagir, desabou no palco. O caos se instalou. Médicos presentes na plateia correram para atendê-lo. Eduardo foi levado às pressas para o hospital mais próximo, onde exames revelaram uma atividade cerebral sem precedentes, como se cada neurônio estivesse disparando simultaneamente. Por 3 dias, permaneceu em coma, enquanto os melhores especialistas do mundo tentavam entender o que estava acontecendo. Foi Camila quem finalmente decidiu fazer o impensável: interromper todo o tratamento e simplesmente deixar Eduardo descansar. Seu cérebro nunca para, explicou ela aos médicos. Talvez seja isso que ele precise. Silêncio. No 4º dia, Eduardo abriu os olhos. Parecia calmo, quase sereno, uma expressão que ninguém via em seu rosto há mais de um ano. Camila chamou com voz fraca quando ela entrou no quarto. Estou aqui. Como se sente? Diferente, mais lento, mas melhor. Nos dias seguintes, enquanto se recuperava, Eduardo revelou a Camila o que realmente acontecerá naquela madrugada no laboratório, 18 meses antes. Confessou ter usado a si mesmo como cobaia e descreveu como sua mente se expandira de maneiras que jamais imaginara possíveis. Mas algo deu errado, não foi? Perguntou Camila. Eduardo assentiu lentamente. A princípio, achei que havia me tornado o homem mais inteligente do mundo. Podia ver padrões, fazer conexões que ninguém mais percebia. Era como se o véu que cobre a realidade tivesse sido removido. Fez uma pausa, olhando pela janela do hospital. Mas então percebi a verdade. Não era uma elevação de inteligência, era uma deterioração da empatia. Cada vez que resolvia um problema científico, perdia um pouco da minha humanidade. Cada descoberta me afastava mais das pessoas. No final, eu não era mais inteligente, apenas mais desconectado. E agora? Perguntou Camila. Agora sei a verdade, respondeu Eduardo com um sorriso triste. A Neurozine 7 nunca me tornou mais inteligente. Na verdade, ela ativou uma rara forma de esquizofrenia temporária. Meu cérebro criou conexões aleatórias que pareciam brilhantes, mas eram apenas delírios elaborados. O choque no rosto de Camila era evidente. Suas descobertas, suas invenções. Eduardo balançou a cabeça. Verifique.
Nenhuma delas funciona realmente. Os avanços em física quântica violam leis fundamentais. A cura para Alzheimer, os dados foram manipulados inconscientemente por mim. Eu acreditava tanto em minha própria genialidade que não conseguia ver que estava apenas construindo castelos de areia. Nos meses seguintes, a verdade veio à tona. Uma comissão independente de cientistas revisou todo o trabalho de Eduardo e confirmou o impensável. Nada funcionava como prometido. Alguns conceitos eram interessantes, mas fundamentalmente falhos. Outros eram simplesmente nonsense científico apresentado com tamanha confiança e complexidade que ninguém ousara questionar. A Neurotech Innovations entrou em colapso. Os investidores processaram. A mídia que antes o celebrava agora o ridicularizava como falso gênio. Eduardo, surpreendentemente, aceitou tudo com uma tranquilidade que chocou a todos. Vendeu seus bens para pagar indenizações. Se voltou ao seu antigo laboratório na universidade, não mais como cientista célebre, mas como assistente de pesquisa, trabalhando sob supervisão rigorosa. Em uma entrevista final, antes de desaparecer da vida pública, um repórter perguntou se ele se arrependia de tudo. Arrependo-me de acreditar que um atalho químico poderia substituir o verdadeiro trabalho intelectual, respondeu ele. Mas não me arrependo da lição que aprendi e que espero compartilhar. A verdadeira inteligência não está na capacidade de ver padrões complexos ou memorizar informações. Está na sabedoria de reconhecer os próprios limites e na humildade de aprender com os erros. O repórter fez uma última pergunta. Então você nunca foi o homem mais inteligente do mundo? Eduardo sorriu serenamente. Pelo contrário, só me tornei verdadeiramente inteligente quando reconheci que não era. Enquanto o repórter saía, Eduardo retornou à sua pequena bancada no laboratório. Sobre ela, um microscópio e anotações cuidadosas, o começo de um novo estudo, desta vez sobre os perigos da autoadministração de drogas experimentais e os mecanismos neurológicos da autoilusão. E assim, o homem que por um breve momento acreditou ser o mais inteligente do mundo, descobriu que a verdadeira sabedoria estava em reconhecer que nunca foi.